Os engenheiros estão se voltando para o origami em busca de inspiração para todos os tipos de aplicações, de dispositivos médicos a aplicações espaciais e até mesmo para parar balas. Mas por que é que essa antiga arte de dobrar papel é tão útil para a engenharia moderna? Origami, que literalmente significa papel dobrável, remonta a pelo menos 400 anos no Japão, mas o número de desenhos era limitado. Havia apenas um punhado de padrões, talvez 100, 200 no total no Japão. Atualmente, há dezenas de milhares que foram documentados, e a maior parte dessa mudança aconteceu no século XX. Havia um punhado de mestres japoneses de origami e, de longe, o mais bem-sucedido deles foi um homem chamado Akira Yoshizawa, que criou milhares de novos desenhos e escreveu muitos livros de suas obras. E seu trabalho inspirou um renascimento mundial da criatividade do origami. Por que o origami é assim, uma coisa assim, que foi criada principalmente para a estética? Por que é tão útil, eu acho, é a questão para coisas estruturais que foram para a engenharia mecânica ou para aplicações espaciais? Por que ele se encontra em tantas dessas aplicações? Por que é tão útil? Bem, o que torna o origami útil é que ele é uma forma de transformar uma folha plana em alguma outra forma com relativamente pouco processamento. Este é um padrão dobrado. É chamado de cilindro triangulado. É biestável, o que significa que é estável em duas posições. Esta é uma e então, se eu dar uma revirada, esta é a outra. Isso realmente tem vários mecanismos biestáveis, porque você pode ver como ele meio que se encaixa no lugar. Mas se você combinar os dois mecanismos indo em direções diferentes, então você obtém o tipo de efeito mágico de mudança de cor. Sim, isso é impressionante. Então você olha para isso e diz, ok, isso é um brinquedo de papel bonito. É algo mais do que isso? E a resposta é sim. Isso se transforma nisso? Isso se transforma nisso sim. Estamos trabalhando com uma empresa chamada Intuit Surgical, que faz o robô cirúrgico da Vinci, onde eles queriam ser capazes de inserir um cateter flexível com um robô. Mas os cateteres flexíveis tendem a dobrar e essas coisas. Então nós desenvolvemos essas sanfonas de origami que, se você olhar lá embaixo, há um buraco que não importa o quanto a gente mova isso, aquele permanece do mesmo tamanho por dentro. E o que isso significa é que podemos colocar o catéter lá dentro e, à medida que o catéter se move e está sendo inserido no corpo, ele ainda tem suportes ao longo do caminho. Ou, por outro exemplo, aqui eu tenho uma parede dobrável à prova de balas. É baseado no padrão de vincos de Yoshimura. Quer dizer, se eu fizer isso com um material à prova de balas, ele pode ser bem compacto, ficar no carro de um policial e ser à prova de balas. Mas será que realmente funcionaria? Aqueles no frasco, ou seja, são balas que foram paradas pelo origami. Um benefício do origami intrínseco é que o simples ato de dobrar um material pode deixá-lo mais rígido. Eu ia te perguntar sobre isso. Para origami. Claro, mas eu ia dizer que é uma forma de deixar a lata mais forte, sem usar metal mais fino, certo? Mas para aplicações de engenharia, o desafio mais comum é como dobrar materiais espessos e rígidos. Isso é polipropileno, tá? Bem rígido. Não tem como eu dobrar isso nesse vértice. Então esse é um exemplo que mostra algumas coisas. Dobras substitutas. Podemos usar para substituir os vincos. E também esse pedaço de polipropileno se dobra e também acomoda a espessura. Cortando ou marcando materiais e adicionando dobradiças conforme for preciso, materiais espessos e rígidos podem, na verdade, ser dobrados. Isso é útil, por exemplo, na implantação dos painéis solares. Esse é um padrão divertido chamado pisca-pisca de origami. Você tem esse tipo de movimento interessante do pisca-pisca. Isso foi proposto como um design para painéis solares de satélites, aumentando a compactação para o lançamento e a confiabilidade na implantação. Movimentos funcionais de origami estão inspirando novos designs para dispositivos,
como mecanismos flexíveis que podem completar rotações completas de 360 graus. Ao contrário dos mecanismos tradicionais com rolamentos ou dobradiças, eu posso ligar um motor e posso obter uma revolução contínua. Eu não poderia fazer isso com um mecanismo flexível. Mas acontece que ninguém se preocupou em dizer isso aos dobradores de papel e criou um mecanismo flexível com rotação contínua, que é chamado de caleidoscópio. Movimentos de origami também estão sendo usados em aparelhos médicos. Esses seriam os vincos do papel. E temos aqui agora forceps. E então, o que é bacana nisso é que a gente poderia colocar isso numa escala menor no instrumento médico que entraria no corpo, mas depois pode se transformar e virar a pinça. Então seria um corte bem pequeno, mas depois entra e faz umas tarefas mais complexas dentro do corpo. Uma variante dessa mini pinça está sendo usada em cirurgias robóticas agora, substituindo o mecanismo anterior e reduzindo o número de peças em 75%. O dispositivo inspirado no origami é menor, mas com uma amplitude de movimento maior. Então, o origami é útil na engenharia porque ele dá uma maneira de pegar uma folha plana de material e formar em praticamente qualquer formato dobrando. Ou, se o produto final for plano, o origami oferece um jeito de diminuir as dimensões dele e ainda assim implantar de uma forma fácil. O simples ato de dobrar pode aumentar a rigidez. Ou o origami pode aproveitar a flexibilidade dos materiais para criar movimentos específicos. Talvez o mais legal de tudo, o origami permite que os engenheiros peguem carona nas ideias geniais que as pessoas tiveram ao longo dos séculos enquanto experimentavam com papel dobrado. Mas traduzir essas ideias em soluções práticas exige muita matemática, modelagem e experimentação.